Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez aqui, em mais um webinar no Advise Play. Queremos agradecer a sua presença aqui conosco nessa tarde, apesar de hoje aqui em Londrina ser feriado municipal, mas nós estamos aqui ativos e comprometidos com a responsabilidade que nós assumimos aí no dia 8, às 15 horas, de trazermos esse queridão aqui do Advise Play, que é o nosso professor René Hellmann. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nick. É um prazer mais uma vez estar aqui no Advise Play. Prazer contar com essa audiência sempre muito acolhedora nesse feriado para nós, mas para vocês um dia de trabalho e para todo mundo um dia de muito aprendizado, com certeza. Legal. René, muito bem-vindo, tá? Tu já é de casa, já tem curso gravado, já participou outras vezes aqui com a gente e é sempre um prazer poder te receber aqui. Bom, eu queria explicar rapidamente aqui para vocês algumas questões sobre o nosso webinar. Nós estamos utilizando uma nova plataforma para fazer a transmissão para vocês, mas nos últimos 2 webinars nós não conseguimos ainda, através da versão beta dessa plataforma, incluir o nosso player do YouTube dentro da sala que vocês têm entrado para assistir o webinar. E por isso nós estamos colocando no chat ali da sala que vocês entram o link do YouTube, para que vocês possam assistir o link no nosso canal aqui do YouTube ao vivo, né? Então, no próximo webinar, se você entrar e ver que tem uma mensagem ali, você pode clicar no link que nós vamos deixar no chat e você vai cair direto no nosso vídeo ao vivo aqui no canal. Outro detalhe importante também é que nós vamos conversar um pouquinho agora para conhecer, né, o professor René Hellmann, e depois ele vai ter um tempinho de 20 minutos aí para explanar o assunto com a gente que ele trouxe hoje sobre a petição inicial no CPC 2015. Eu queria lembrar você, para que você possa registrar suas perguntas, ou se você tiver alguma dúvida, que você possa registrar aí enquanto o professor René estiver falando, para que no final a gente já possa ter suas perguntas ali no chat e possa repassar essas perguntas, então, para o professor René, que vai responder ao vivo aqui as perguntas de vocês. Tá bom? Então, professor, para a gente começar o nosso papo de hoje, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse para a gente da tua vida diária jurídica aí, né? Aonde que tu vive, qual é a cidade que tu reside. Eu sei que tu dá aula em algumas faculdades, né? Conta pra gente um pouquinho para o pessoal que está em casa poder conhecer quem é René Hellmann. Bom, eu sou professor de processo civil há mais de 10 anos já. Atualmente eu moro na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e professor também das faculdades SESCAG. Nas 2 instituições eu trabalho com processo civil, advogo já há 10 anos também nessa área do direito processual civil e durante esse tempo todo aí tenho colhido alguma experiência e tentado compartilhar com quem me acompanha pelas redes sociais, por quem me acompanha aí pelo canal do YouTube também e com o pessoal que participa aqui dos eventos da Advise Play, que sempre me acolhe tão bem. Legal, bacana. René, me fala um pouquinho sobre um pouquinho resumidamente para o pessoal entender o que tu preparou sobre esse assunto da petição inicial no CPC 2015. Já adianto para vocês que o professor René gravou um curso junto com um leque de outros grandes nomes do direito da área civil, né? Inclusive a doutora Lívia Peixoto estava aqui com a gente no dia 24 de maio, e ela esteve falando também um pouquinho sobre técnica de julgamento ampliado da apelação. E o professor René também participa do curso de atualização de CPC, que eu já coloquei, inclusive, lá no chat do webinar, eu coloquei uma oferta já de 50% de desconto para todas as pessoas que estão assistindo o nosso webinar. Então, se você ver ali escrito oferta, você vai ver que tem um cupom, e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica esse cupom lá na plataforma do Advise Play, para que você possa comprar o curso com o professor René Hellmann. Mas fale lá, me fala um pouquinho sobre esse assunto que tu trouxe hoje para a gente. Bom, nós escolhemos hoje fazer esse webinar ao vivo aqui, conversar com vocês a respeito de petição inicial, porque eu reputo ser esse um dos temas mais importantes, um dos temas mais básicos do processo civil e um dos mais importantes também, justamente por conta dos efeitos que a petição inicial tem no processo. Quer dizer, tanto para quem está cursando faculdade, pensando em qual área vai fazer o seu exame de ordem, quanto para quem já está trabalhando, né, já está na lida diária da advocacia, já sabe que uma petição inicial bem feita, bem construída, é muito vantajosa para o processo em geral, né, e também para qualificar o pedido e possibilitar uma chance de êxito maior na advocacia. Então, em razão disso que eu escolhi tratar a respeito desse tema específico
aqui nesse webinar. Legal, bacana. Então não esqueça, formule suas perguntas, coloque aí as perguntas no chat do YouTube, ou se você quiser colocar também no chat da nossa sala de webinar lá, para que a gente possa anotar aqui as suas perguntas e possa passar ao professor René, tá bom? René, então nós temos até as 15h25, mais ou menos, 15h20, para explanar esse assunto, e os próximos minutos, então, são todos teus. Maravilha, obrigado, Nick. Vamos falar, então, a respeito de petição inicial e dessa importante peça processual aqui que dá início ao processo. Então, como eu vinha falando, eu escolhi tratar desse tema específico porque a petição inicial é um pressuposto processual, né? A doutrina classifica aí tanto a petição inicial como um pressuposto de existência, quanto um pressuposto de validade, né? Então, uma petição inicial apta, quer dizer, que respeite os requisitos previstos na legislação processual, vai possibilitar que o processo possa se desenvolver de forma válida. E, além disso, é muito importante a gente sempre resgatar a ideia de que a petição inicial ela é um projeto de sentença. Quer dizer, você apresenta para o juiz uma possibilidade aí de resolução de um determinado conflito, né? Então, você é procurado por um cliente que está diante de uma situação conflituosa e ele pretende que você faça judicialmente a tutela dos seus interesses. E na petição inicial você vai apresentar ao juiz uma proposta de como resolver bem aquele problema daquele seu cliente. Daí a importância da petição inicial, que limita, inclusive, a atividade do julgador, né? Das lições mais básicas de processo, que o Poder Judiciário só pode dar uma tutela jurisdicional na exata medida em que essa tutela é requerida. Quer dizer, eu não posso dar a mais do que a parte pediu e nem dar uma tutela diferente daquela que a parte solicitou. Para isso, é importante a gente revisitar os requisitos previstos lá no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. Ele tem algumas diferenças com relação ao que estava previsto no CPC de 73. Alguns requisitos foram extintos, outros requisitos foram incorporados aí a essa lista de exigências que o artigo 319 faz. O primeiro deles é a indicação de um juízo ou de um tribunal, né, e a determinação da competência. Qual é o juízo competente para a análise daquele caso? Já constava do CPC de 73 e não há nenhum problema, né, com relação a isso. O segundo ponto exigido pelo artigo 319 é a qualificação das partes. E aí, o inciso 2 do artigo 319 faz uma exigência de qualificação completa, o que é bastante óbvio, né? O autor tem que ser qualificado de forma completa, de modo que ele possa ser devidamente individualizado, e da mesma forma, o réu precisa ser identificado de forma completa, a fim de que a gente possa localizar o réu, né? Possa fazer a citação dele. Então, é muito importante que a qualificação seja completa e o Código agora faz uma exigência a mais, né? Ele pede que as partes indiquem aí os seus endereços eletrônicos. É óbvio que atualmente nem todo mundo possui, muito embora isso possa ser assustador, né? Nem todas as pessoas possuem endereço eletrônico, mas todas as pessoas que possuem devem informar esse endereço eletrônico no processo, porque nós estamos caminhando aí para virtualização dos processos. E, inclusive, estamos caminhando para a virtualização dos meios de comunicação dentro do processo, né? Então, essa evolução toda da tecnologia está possibilitando que a gente possa praticar atos de comunicação processual, como as intimações, por exemplo, por e-mail. Então, considerando que essa tecnologia aí de comunicação por e-mail facilita a vida das pessoas e oportuniza uma tramitação até mesmo mais célere do processo, é importante que as partes indiquem os seus endereços eletrônicos, se tiverem. Se a parte não tiver o seu endereço eletrônico, não é obrigatório, obviamente, que a pessoa tenha esse endereço, ela deve informar, o advogado deve informar, então, na petição inicial, que aquela parte não possui endereço eletrônico, certo? Além disso, faz a exigência o artigo 319, repetindo o que já constava do CPC de 73, de que a parte autora indique os fatos e os fundamentos jurídicos do seu pedido. E aí, essa é uma exigência de todos já conhecida, né? Até porque é uma questão de lógica. A petição inicial é
a peça que vai apresentar o caso conflituoso ao juiz. Aí a importância de o advogado ter um extremo cuidado ao fazer a narrativa fática, quer dizer, indicar de forma lógica e cronológica os fatos ao juiz. Porque nós temos que pensar o seguinte, a petição inicial é um ato comunicativo entre a parte autora e o seu advogado e o juiz. Quer dizer, o juiz é uma terceira pessoa que não conhece os fatos e que vai tomar um primeiro contato com aqueles fatos a partir da petição inicial. Daí a importância dessa narrativa ser bem construída, né? Às vezes os advogados não dão muita importância para os fatos da causa ou para a narrativa dos fatos. E esse é um erro gravíssimo, porque essa narrativa pode vincular o entendimento do juiz a respeito do que vai ser discutido ao longo daquele processo. Daí a importância de a gente ter um cuidado especial em se fazer uma narrativa de forma objetiva, claro, né? Mas de forma clara, de forma lógica, para possibilitar que o juiz entenda, né, aquilo que a parte autora pretende. Entenda o que a parte autora viveu, o que ela está vivendo e o que ela pretende com aquela demanda. E isso vai acontecer se essa narrativa fática for bem construída. Para você que é estudante de direito e que ainda não está atuando nessas lides forenses diárias, né, um exercício importante é fazer textos narrativos. E a gente acaba não ligando muito para isso ao longo da faculdade, a gente acaba sendo formado para argumentar muito bem, só que nós esquecemos dessa habilidade que é extremamente necessária, que é desenvolver o texto narrativo e as qualidades, ou um texto narrativo de qualidade. Então vale muito a pena pensar sobre isso para que a narrativa fática seja de fato esclarecedora para o juiz. Além disso, a parte precisa apresentar os fundamentos jurídicos, né? Quer dizer, o que no direito, no ordenamento jurídico, fundamenta aquele pedido que ela vai fazer na petição inicial. E a apresentação desses fundamentos também é tão importante quanto uma adequada narrativa fática. Então, a primeira coisa, obviamente, é saber como estabelecer uma ordem desses argumentos, desses fundamentos. Qual é o fundamento mais importante para a sua petição inicial, né? Então, é importante que esse fundamento mais importante seja apresentado em primeiro lugar, né? Na medida em que vai variando o grau de importância dos fundamentos, vão ficando os fundamentos menos importantes para o final, a fim de que a parte possa já, de início, né, começar esse processo de convencimento do magistrado. Isso é muito importante. Mas eu gostaria, com relação aos fundamentos jurídicos da petição inicial, de ressaltar mais um ponto que uma parte da doutrina tem destacado. Mas, apesar de essa parcela da doutrina destacar, isso ainda não tem sido falado de uma forma muito ampla. E é necessário a gente se atentar para isso, porque é uma tendência no processo civil. Com relação aos fundamentos da petição inicial e a relação dos fundamentos da petição inicial com os fundamentos da decisão. Todo mundo sabe que o CPC de 2015, lá no seu artigo 489, no seu parágrafo 1º, estabeleceu uma série de exigências para o magistrado. Para dizer, olha, juiz, a sua decisão não vai ser considerada fundamentada se você fizer isto, isto, isto e aquilo. E listou ali um rol exemplificativo de situações em que a decisão é considerada nula. E a proposta que eu venho apresentar é justamente que a gente leia esse artigo 489, mas leia ele pensando na petição inicial. Porque nós exigimos que os magistrados, isso é uma exigência constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Os magistrados precisam fundamentar suas decisões de forma completa. A doutrina tem chamado isso de fundamentação analítica. Quer dizer, não é uma fundamentação rasteira, é uma fundamentação aprofundada, em que a gente possa, de fato, verificar as razões que levaram o juiz a decidir daquele jeito, de modo que a gente possa, a partir disso, então, apresentar recursos, por exemplo, e fazer o controle dessa atividade decisória, que a gente sabe não pode ser uma atividade subjetiva. Os motivos devem ser motivos objetivos, que vão embasar uma decisão judicial. Agora, resgatando a ideia de que a petição inicial é um projeto de sentença, nada mais lógico que a gente adote o mesmo padrão da sentença na petição inicial.
Quer dizer, então a proposta é olhar para o artigo 489, no seu parágrafo 1º, e verificar daqueles incisos lá, quais deles a gente pode transpor para a petição inicial e utilizar como parâmetro na hora de construir a fundamentação da petição inicial. E eu vou indicar aqui 4 incisos do artigo 489. O primeiro deles é o inciso 1, que diz o seguinte: não vai ser considerada fundamentada a sentença que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Disso nós concluímos que o juiz não pode simplesmente mencionar um artigo de lei e não dizer na sua fundamentação de que maneira ele interpretou aquele texto legal, né? Ele não pode nem citar o artigo, nem só transcrever o artigo. Ele precisa necessariamente, para que a sua decisão seja considerada fundamentada, né, ele precisa indicar qual foi o processo interpretativo que ele fez daquele texto legal e qual é a relação daquele texto legal com os fatos da causa, com aquele conflito que ele está decidindo. Óbvio, isso é lógico, e isso a gente exige do juiz para que a gente possa controlar exatamente esse processo interpretativo, para que ele não se considere livre para interpretar os textos legais da forma como ele quiser, até porque essa não é uma ideia que se coaduna com um Estado democrático de direito. Então, de forma alguma, nós vamos admitir que um servidor público interprete o texto legal de qualquer jeito, né, e com isso resolva conflitos sem indicar a fundamentação adequada que o levou àquela solução. Ok, só que essa mesma lógica nós podemos aplicar também na petição inicial, porque se ela é um projeto de sentença e se eu quero convencer o juiz, veja bem, eu preciso convencer o juiz de que o que é certo é aquilo que o meu cliente está postulando na petição inicial. Então, eu preciso construir uma petição inicial que tenha fundamentação adequada. Então, a gente precisa fugir daquelas petições padrão, né, que servem para qualquer tipo de caso, né, aqueles textos padrões que muita gente usa, advogados, juízes, acabam utilizando isso para facilitar o trabalho no dia a dia. Agora, o CPC vem com uma proposta diferenciada para apresentar soluções específicas para os casos específicos. E aí, a razão de se o juiz deve fundamentar sua decisão indicando esse processo interpretativo dos textos legais, porque o autor, então, já não facilita, entre aspas, o trabalho do juiz e apresenta uma proposta adequada com a interpretação que ele considera correta daquele dispositivo legal. O segundo dispositivo que eu gostaria de ressaltar é o inciso 2, que diz que o juiz não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar um motivo concreto da sua incidência no caso. Também isso pode se aplicar perfeitamente à parte autora e mesmo à parte ré, quando for fazer a sua contestação. Quer dizer, se eu vou utilizar um conceito jurídico indeterminado, eu preciso necessariamente tirar aquele conceito do âmbito da indeterminação e mostrar como ele pode ser aplicado naquele caso concreto. Quando eu faço isso, eu estou determinando a aplicação do conceito jurídico. E isso também é uma exigência que se faz ao juiz para a garantia de que a gente possa controlar a sua atividade. Senão, imagina lá que ele vai decidir com base, por exemplo, no princípio da dignidade da pessoa humana, e aí, considerando que dignidade da pessoa humana é um conceito muito aberto, eu posso colocar qualquer coisa dentro desse conceito. E aí, para que a gente possa, de fato, controlar a atividade do juiz, nós temos que exigir que o juiz determine, quer dizer, no que consiste a dignidade da pessoa humana no caso concreto. E não simplesmente utilize esse termo como se ele resolvesse o problema interpretativo. A mesma lógica nós devemos aplicar às partes quando postulam. Quer dizer, se eu vou fundamentar o meu pedido lá na dignidade da pessoa humana, eu preciso mostrar para o juiz de que maneira que a dignidade da pessoa humana está sendo ferida naquele caso concreto. Quer dizer, eu determino esse conceito jurídico que é indeterminado. Outro inciso que eu gostaria de destacar é o inciso 5, e ele diz que vai ser considerada nula a decisão
que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E aqui, qual que é a exigência que se faz ao juiz? Quer dizer, juiz, se você vai aplicar um precedente lá do STJ, do STF ou do tribunal local, ou vai aplicar um enunciado de súmula, você não pode simplesmente copiar e colar a ementa do julgado. Você não pode simplesmente copiar e colar o texto da súmula, porque tudo isso é assim como o texto legal, são textos, e textos precisam ser interpretados. Então, a simples menção a um julgado não significa que o juiz expôs a interpretação que ele fez daquele julgado. Então, é importante, diz ali o inciso 5, sobre fundamentos determinantes. Quer dizer, quais são os fundamentos que determinaram a tomada daquela decisão naquele precedente que o juiz citou. E aí, o juiz vai fazer a comparação daqueles fundamentos determinantes com os fundamentos do caso concreto, né? Com a situação concreta do caso que ele está julgando, e então vai apresentar uma solução para aquele caso, resolvendo aquele caso a partir de uma decisão devidamente fundamentada. É importante fazer isso. O juiz e o autor também. Quer dizer, se eu vou invocar uma súmula do STJ, eu já tenho que mostrar para o juiz que aquela súmula se aplica no caso concreto desta forma. Quer dizer, eu não simplesmente invoco o texto do enunciado, eu digo como que aquele texto deve ser interpretado. Isso vincula a atuação do juiz, porque se o juiz não concorda comigo, ele vai precisar construir um argumento melhor do que o meu. E se ele não conseguir isso, num recurso eu consigo derrubar aquela decisão. Então, isso acaba facilitando o diálogo processual, né? E facilita a vida da parte mesmo diante de uma sentença, por exemplo, de improcedência, né? E, por fim, aqui com relação aos fundamentos, né, eu gostaria de citar o inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 489, que diz que vai ser considerada nula a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, se o juiz deixa de aplicar um precedente, deixa de aplicar um enunciado de súmula, ele precisa dizer por quê. Da mesma forma, a parte autora. E veja bem, é tão importante fazer isso na petição inicial, fazer essa distinção, né, essa discussão com o precedente, porque há determinados casos, por exemplo, um precedente formado em recurso repetitivo. Se você vai postular em juízo pedindo algo que, em tese, contraria o entendimento firmado aí num recurso repetitivo, o juiz, se não houver necessidade de produção de provas, pode, desde já, fazer o julgamento de improcedência liminar do seu pedido. Quer dizer, ele não vai nem citar o réu, ele já vai liminarmente julgar improcedente o seu pedido, porque a sua postulação contraria um posicionamento firmado no STJ ou no STF no julgamento de um recurso repetitivo. E se você não faz essa distinção na petição inicial, você não mostra para o juiz que o seu caso concreto, no seu caso concreto, não pode ser aplicado aquele entendimento firmado naquele precedente pelo Tribunal Superior. Daí a importância de se aplicar também na petição inicial a mesma lógica que nós aplicamos na sentença com base nesses 3 incisos do parágrafo 1º do artigo 489. Inciso 1, inciso 2, inciso 5 e inciso 6. Ok? Adiante, e já estamos nos encaminhando aqui para o final, né? O artigo 319 exige que a gente faça lá a indicação dos pedidos, né? E ele fala, obviamente, que a parte deve especificar os pedidos que ela pretende. Então, eu apresentei os fatos numa narrativa lógica, cronológica, clara, objetiva. Apresentei os fundamentos e fundamentei de forma analítica, mostrando para o juiz de que maneira que o ordenamento jurídico resolve aquele caso concreto, aquele conflito. Agora eu vou fazer o meu pedido. O que eu quero? Né? Qual é a providência, qual é a tutela jurisdicional que eu desejo obter a partir daquela demanda, daquela provocação que eu fiz ao Poder Judiciário? E aí, a regra geral, que está prevista, né, em 2 artigos, no 322 e no 324,
é de que o pedido seja certo e determinado. Quer dizer, pedido certo é aquele que eu digo o que eu quero, qual é a tutela jurisdicional que eu desejo obter a partir daquela demanda. Eu quero uma indenização, eu quero reparação de danos materiais, eu quero divórcio, enfim, eu preciso deixar de forma clara aí, porque todo pedido precisa ser certo. E, em regra, o pedido também precisa ser determinado, quer dizer, eu preciso dizer o quanto eu quero daquele direito que eu estou pedindo. Então, estou pedindo uma indenização por danos morais. Eu tenho que indicar a quantidade dessa indenização. Quanto é o valor da minha dor? Quanto é o valor em dinheiro que o juiz tem que condenar o réu a pagar, que vai me fazer ser indenizado daquele sofrimento que me foi causado? Quais foram os danos materiais que eu sofri? Eu preciso indicar isso, né, de forma determinada. É isso que se fala sobre pedido determinado. Essa é a regra geral. E aí, o parágrafo 1º do artigo 324 estabelece lá algumas exceções. O legislador já previu determinados casos em que ele sabe que a parte autora não vai conseguir indicar o valor na sua petição inicial. Não vai conseguir fazer a determinação do pedido. E aí são lá 3 casos, né? É possível, diz o parágrafo 1º, formular pedido genérico. Nas ações universais, quando o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências dos atos que estão sendo discutidos naquela demanda. Imagine lá uma pessoa que é vitimada por um erro médico, por exemplo, e está agora propondo uma ação, né? Só que ela ainda está sofrendo danos, quer dizer, ela ainda precisa fazer cirurgias, ela ainda precisa fazer um tratamento médico durante 5 anos para ver se consegue reverter aquela situação em que ela foi posta a partir daquele erro médico. Ela não pode ser forçada a esperar terminar todo o tratamento para daí ela saber qual foi o valor do prejuízo que ela teve. Ela pode desde já propor a ação e formular um pedido genérico, quer dizer, eu ainda não consigo determinar todas as consequências, nós vamos determinar essas consequências ao longo do processo. E o inciso 3 fala que é possível formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de um ato que deva ser praticado pelo réu. Então, nesses casos, obviamente, que se eu dependo de um ato que o réu precisa praticar para determinar o quanto eu quero receber, eu não posso fazer isso na petição inicial. E aí, nesses casos do parágrafo 1º do artigo 324, eu tenho que indicar na minha petição inicial, né, esse permissivo legal e explicar para o juiz, de modo que ele entenda e não indefira a minha petição inicial por inépcia, que eu estou formulando um pedido genérico, um pedido indeterminado, com autorização legal, porque, no caso concreto, eu não tinha condições de fazer, naquele momento, a determinação do valor. E isso nos leva a mais um ponto, que é sobre o valor da causa. Quando a gente fala em valor da causa, a gente fala de um ponto importante, porque determinar o valor da causa é saber exatamente qual é o valor dos pedidos que foram formulados, de modo que a gente possa, inclusive, calcular custas processuais, se a parte não for beneficiária da justiça gratuita, e, inclusive, dependendo do caso, possa calcular a sucumbência, né, ao final da ação. Então, o artigo 292 vai regular o valor da causa e vai dizer que ele deve constar da petição inicial e deve constar da reconvenção. E daí ele estabelece lá as várias regras relativas ao valor da causa. Nós não vamos ter tempo de analisar aqui todas elas, mas eu gostaria de destacar uma que é prevista no inciso 5 desse artigo 292, que vai dizer que na ação indenizatória, o valor da causa, inclusive a ação indenizatória fundada em dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido. E aqui o CPC propõe uma mudança de atuação e de comportamento dos atores processuais. Durante a vigência do CPC de 73, nós fomos acostumados a formular pedidos de indenização por danos morais de forma genérica, né? Ao fazer isso, nós desrespeitamos, se nós continuamos a fazer na vigência do CPC de 2015, nós desrespeitamos esse inciso 5 aqui do artigo 292. E não é o caso. Então, eu preciso indicar na minha petição inicial o valor que eu pretendo receber de indenização por danos morais e preciso necessariamente aqui indicar este valor como o valor da causa, que é isso
que a gente consegue interpretar a partir do inciso 5 do artigo 292, que é exatamente o contrário do que a maioria dos advogados vinha fazendo, e inclusive com concordância da jurisprudência. O STJ já havia firmado o entendimento de que nas ações de indenização por dano moral é possível formular pedido genérico. E aí, geralmente, as pessoas faziam pedidos de condenação e deixavam ao arbítrio do juiz a fixação do valor. Inclusive, havia doutrinadores que diziam que isso se dava porque seria muito deselegante que a parte autora botasse preço na sua dor. Agora, por outro lado, assim como pode ser considerado deselegante que a parte autora diga, olha, a minha dor moral vale 20 mil reais, seria deselegante também que o juiz estabelecesse um valor para isso. Seria deselegante que a parte autora quisesse dinheiro por conta de uma dor moral que ela sofreu. Nada disso é fundamento suficiente, né? Por isso que o CPC de 2015 aqui previu que o pedido deve ser determinado, não pode ser genérico, a não ser que o pedido de indenização por danos morais se insira numa daquelas hipóteses que a gente acabou de ver aqui do artigo 324. Né? Se inserir numa daquelas hipóteses, é possível formular pedido genérico. Se não se inserir, aí é necessário que o pedido seja determinado, que eu indique qual é o valor da indenização que eu pretendo. Teve, durante a vigência do CPC de 2015 já, um julgamento no STJ, no recurso especial 1534-559, originário de São Paulo, em que o STJ reafirmou o posicionamento que ele tinha anteriormente. Mas a gente precisa destacar o seguinte, o STJ nesse recurso disse que é possível formular pedido genérico nas ações de indenização por dano moral. Mas, muito embora esse recurso especial tenha sido julgado na vigência do CPC de 2015, esse recurso diz respeito a uma ação que foi proposta na vigência do CPC de 73, quando valia a regra decorrente do posicionamento do STJ de que era possível formular pedido genérico. Então, tanto que quando o STJ faz a análise do caso nesse recurso, ele sempre faz referência a dispositivos do CPC de 73, porque inclusive o recurso especial foi interposto perante o STJ quando ainda vigia o CPC de 73. Né? O que se deu foi só o julgamento na vigência do CPC de 2015. E aí não faria sentido mesmo o STJ aplicar aquela parte, a regra estabelecida no CPC de 2015, se a própria ação havia sido proposta quando vigia uma regra diversa daquela. Então, se o STJ fizesse isso, o STJ estaria errando. Né? E não errou, o STJ acertou ao manter o posicionamento. Agora, não quer dizer que com isso o STJ discordou do que está previsto no inciso 5 do artigo 292. Ele não analisou isso de forma nenhuma, ele não faz nem menção a esse dispositivo legal. Então não dá para dizer que o STJ tem posicionamento atual a respeito da formulação de pedido genérico ou pedido determinado nas ações de indenização por dano moral. Além disso, a parte precisa indicar aí as provas a partir das quais ela pretende provar aquilo que ela está alegando naquele caso. Mais uma coisa que a gente precisa mudar, uma cultura jurídica que a gente precisa mudar. Com o tempo, foi-se naturalizando essa conduta de não especificar as provas na petição inicial. Então é muito comum que a gente veja petições iniciais em que a parte autora diga que protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Quer dizer, é um pedido inócuo, né? Porque o artigo 319 fala em especificação de provas. Também lá na contestação nós devemos especificar as provas. Então é uma fase processual de postulação. E nessa fase processual nós devemos então indicar de forma específica quais são as provas. Prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial, prova documental, indicá-las especificadamente, a fim de que o juiz possa analisar posteriormente a pertinência. Isso evita, inclusive, o atraso no andamento do processo, porque senão lá na frente, depois da contestação, depois da impugnação que o autor apresenta a contestação, o juiz vai ter que abrir um novo prazo para as partes especificarem provas. Quer dizer, essa fase processual de especificação de provas não é nenhuma fase que existe na legislação. Ela foi criada porque, na prática,
a parte autora não especificava as provas na inicial e nem a parte ré especificava suas provas na contestação. E para finalizar, o artigo 319 exige que a parte diga lá na sua petição inicial se ela deseja ou não deseja participar daquela audiência de mediação ou de conciliação. Então, naquelas causas em que for possível a realização da audiência de mediação ou de conciliação, o autor precisa dizer na sua petição inicial se ele deseja ou não deseja participar. Porque, se as duas partes se manifestarem no sentido de que não querem participar, a audiência não vai ser marcada. Se uma delas quiser participar, ou se as duas quiserem participar, o juiz fica obrigado, por lei, a fazer o agendamento dessa audiência. Então é muito importante que esse detalhe conste da petição inicial, aí, que o autor indique na sua petição inicial se deseja ou não participar da audiência de mediação e de conciliação. Enfim, de forma rápida, né, esses são aí os requisitos estabelecidos no artigo 319. Mais um detalhe é que, ao contrário do CPC de 73, o CPC de 2015 não exige mais que o autor formule o pedido de citação do réu. Então não é mais necessário pedir a citação do réu na petição inicial. Tem muita gente que continua pedindo, mais por força do hábito mesmo do que por uma necessidade legal. Até mesmo por conta do princípio do impulso oficial, né? Naturalmente o juiz determina, com o recebimento da petição inicial, ele determina a citação do réu. São esses, então, Nick, os requisitos da petição inicial e o que eu preparei para falar com o pessoal da Advice. Excelente. René, muito obrigado pela tua explicação. Nós já temos alguns comentários aqui. O José Antônio Santos Ferreira Júnior colocou excelente aula, muito proveitosa a iniciativa. Que bacana, José Antônio. Obrigado por estar ao vivo com a gente aqui, por enviar seu comentário. É sempre muito bom receber o feedback das pessoas, né, que a gente está conseguindo auxiliar aí no conhecimento, na capacitação dos advogados. Nós temos uma primeira pergunta, eu gravei ela aqui porque foi a primeira pessoa a enviar uma pergunta, foi o Thalisson. E ele enviou lá pelo nosso chat na sala de webinar mesmo, e ele colocou assim: mesmo quando há uma lei de sentido claro, é necessário explanar a interpretação? Thalisson, né? Thalisson. Muito importante essa tua questão. Hoje em dia, quando a gente fala em hermenêutica jurídica, nós já superamos essa ideia de que o texto é claro em si. E aí há essa ideia de que nós precisamos fundamentar e apresentar quais foram os passos interpretativos, porque a gente já não pode mais falar que os textos são claros, né? Todo texto demanda interpretação. E eu sempre costumo, quando eu falo disso, costumo citar o exemplo do artigo 121 do Código Penal. Falar de direito penal aqui num webinar de processo civil, se tiver algum penalista aí vai querer me crucificar, mas tudo bem. Vou falar rapidinho para não tentar falar muita besteira sobre direito penal. Mas eu gosto de citar esse exemplo do artigo 121 porque ele tem duas palavras apenas: matar alguém. É o dispositivo. E aí ele estabelece, né, no seu caput o matar alguém e daí estabelece uma pena para quem matar alguém. Aí você pensa assim, tá, mas eu não tenho que interpretar nisso porque são só duas palavras, o dispositivo é claro. Não me parece que ele seja tão claro assim a ponto de indicar que não seja necessária a interpretação. É necessário interpretar para responder, por exemplo, o que é matar. E o que é alguém? Alguém é o quê? Uma pessoa? Essa pessoa é o quê? Física ou jurídica? É física? Então matar uma pessoa física pode resultar naquela penalidade estabelecida no artigo 121. E algumas pessoas podem olhar o artigo 121 desavisadamente e pensar, nossa, o legislador quer que a gente mate alguém, porque ele não está dizendo é proibido matar alguém. Ele está dizendo, se você matar alguém, você vai sofrer uma pena. E ao fazer essa análise desse conjunto, né, matar alguém, pena de tanto a tanto, nós conseguimos perceber que a intenção do legislador é justamente dizer, olha, você não pode matar alguém, porque se você matar alguém, você vai sofrer essa penalidade. Então, mesmo nesses pequenos textos, nesses textos curtos, ainda assim é necessário que o juiz apresente a interpretação que ele fez, porque a hermenêutica já evoluiu, né? Os hermeneutas estudiosos dessa área já evoluíram para entender que não há texto claro em si. Todo texto demanda interpretação e toda interpretação precisa ser exposta. Eu não estou falando aqui de uma fundamentação cansativa, não, nada disso. A fundamentação pode ser objetiva,
mas o juiz precisa fazer. O que não pode é não haver fundamentação. Legal. O Nilman Lúcia Pinheiro, ele fez uma pergunta que ele colocou, ficará disponível esta aula? Sim, Nilman, vai ficar disponível. E 16 horas após o nosso horário aqui do webinar, todos os inscritos vão receber também um e-mail com o link de replay, para que eles possam assistir, né? A gente sabe dos imprevistos, do horário, né? de trabalho de cada pessoa. E se você não pôde estar com a gente online, vai poder assistir isso com esse link. Mas se você acessar o Advise Play aqui no YouTube, vai estar disponível também. A gente tem a segunda pergunta que foi feita pela Ana Cristina Alves. Ela colocou assim: poderia eu então pedir o julgamento imediato do processo sem a citação da parte ré, quando já existir entendimento firmado do tribunal no mesmo sentido do pedido? Então, Ana, né? Nesse caso, Isso. Ana, não é possível fazer o pedido de julgamento imediato, porque aí o julgamento seria contrário ao interesse do réu. E se eu não fizer a citação do réu, eu estaria desrespeitando o princípio do contraditório. O inverso pode, quer dizer, a ação pode ser julgada improcedente se não houver necessidade de produção de provas e se a posição defendida pelo autor contrariar um entendimento vinculante estabelecido nos tribunais superiores. Mas julgar contrariamente ao interesse do réu, o juiz não pode, ele precisa citar o réu, esperar o prazo da defesa, né, de modo que o réu possa influir na decisão do juiz e exercer o seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. O que o autor pode, né, diante da evidência do seu pedido, é então verificar se o seu caso se enquadra numa daquelas hipóteses de tutela da evidência que estão previstas lá no artigo 311. Aí nesse caso seria possível. Mas fora desses casos da tutela da evidência não é necessário, a não ser que seja daí um caso de tutela de urgência, né? Um pedido de urgência que seja de natureza cautelar ou de antecipação de tutela seria possível obter já no início do processo. Mas o julgamento do mérito em desfavor do réu, sem a citação do réu, leva à nulidade do processo, certo? O Jairo da Silva, estou correndo um pouquinho aqui para a gente não estender muito, né? Mas ele colocou assim: boa tarde, professora Renê. A indicação do endereço eletrônico na petição inicial servirá apenas para o recebimento das intimações processuais ou poderá também ser utilizado para a realização das citações da parte contrária? Há uma discussão a respeito dessa questão aí de se poder fazer citação. Não há possibilidade ainda de fazer citação de pessoa física por endereço eletrônico, né? Nós sabemos que as pessoas jurídicas, com exceção aí das microempresas, elas têm o dever de manter os seus cadastros atualizados, porque elas vão receber citação eletrônica. Mas as pessoas físicas ainda não há previsão legal de que a citação seja feita por meio eletrônico, justamente porque nós ainda não desenvolvemos uma tecnologia suficiente para nos garantir que de fato a pessoa recebeu aquele comunicado eletrônico, né? Já com relação às pessoas jurídicas, por disposição legal, é possível fazer a citação, né, porque elas são obrigadas a manter esse banco de informações atualizado aí com os seus dados de e-mail. Mas com relação à pessoa física, por enquanto não. Agora, nada impede que no futuro a gente possa evoluir. Na verdade, nós dependemos, nesse caso, de tecnologia, né, de como o Poder Judiciário vai conseguir utilizar essa tecnologia para ter certeza de que a pessoa foi citada de fato eletronicamente. Legal, só dando um feedback, um retorno também, o Thalisson agradeceu e disse que compreendeu e está achando a aula excelente. Que bom, Thalisson, obrigado. O Marcos, ele fez uma pergunta também aqui, e ele diz assim: no antigo CPC tinha um posicionamento quanto à valorização dos danos morais por conta do valor informado. Serve como um norte, um parâmetro e não um valor efetivamente pretendido. Sendo apenas uma sugestão, esse entendimento padeceu no novo CPC? Então, o que me parece pela leitura aqui do inciso 5 do artigo 292 é que o legislador do CPC de 2015 quis de fato sepultar esse entendimento jurisprudencial que foi construído na vigência do CPC de 73. E é importante a gente destacar uma coisa também. Na vigência do CPC de 73 não havia previsão legal para a formulação de pedido genérico de indenização por danos morais. Quer dizer, já não era possível. Foi possível por meio dessa construção jurisprudencial. Aí quando vem um novo código e ele estabelece que o valor da causa deve ser
aquele valor pretendido, quer dizer, ele de fato está revogando esse entendimento jurisprudencial. Então me parece que sim, esse entendimento foi sepultado pelo CPC de 2015. Nós ainda estamos aguardando para ver como que os tribunais vão se posicionar a respeito dessa situação, né? Mas me parece que se o tribunal não acolher essa determinação do CPC de 2015, a decisão vai ser contra a legem. E a iniciativa do legislador, inclusive, tem a ver com a contenção de abusos na formulação de pedidos de indenização por danos morais. Né? Porque era muito comum, inclusive, que as pessoas jogassem o valor lá em cima, um valor sugerido, e não suportassem a sucumbência respectiva quando perdiam a causa pedindo um valor absurdo. Então, é uma questão mesmo de racionalizar esse sistema e de dar responsabilidade ao autor na hora de formular esse pedido de indenização por danos morais. Legal. Nós temos uma pergunta aqui também do Faisal Saab. Ele diz assim: gostaria de saber se a prova de inexistir litispendência deve ser feita pelo autor ou cabe à parte contrária? Então, cabe ao réu alegar a existência de litispendência como preliminar de contestação, né? Então o autor não precisa fazer isso já na sua petição inicial. Óbvio que nada impede que o autor, se quiser, faça, né? Junte certidões negativas. Agora, é muito difícil você provar que não há litispendência, porque aí você teria que juntar certidões negativas do Brasil inteiro para mostrar que não tem uma ação idêntica àquela. Por isso é que se atribui ao réu esse ônus de alegar a litispendência na contestação, não é um ônus do autor a princípio. Certo. A Caritas está perguntando o seguinte: professor, nas causas tributárias o autor deve se manifestar a respeito do interesse da audiência de conciliação conforme o artigo 334 do parágrafo 5 do CPC? Então, há uma discussão aí sobre se a Fazenda Pública pode ou não pode fazer acordos, né? Tudo vai depender de como a Fazenda Pública, como o ente público respectivo regulou em lei as possibilidades de fazer ou não fazer acordo nos casos específicos em que ele atua. Agora, a gente já não tem mais aquele entendimento de que a Fazenda Pública está proibida de fazer acordo. Ela pode fazer acordo, o entendimento já evoluiu no sentido de admitir essa possibilidade. E aí tudo vai depender de como aquele ente federado, né, município, estado ou a própria União, regulamentar aí a possibilidade de acordo dentro das ações que são de sua responsabilidade. Aí, na verdade, tem que verificar isso, né, se é ou não é possível fazer composição a respeito daquele direito específico que está sendo discutido. Certo. Caritas, espero então ter respondido a sua dúvida aí com o professor René. Antes de irmos para a nossa última pergunta, eu queria apenas fazer uma passagem rapidinha aqui para instruir o pessoal, porque nós recebemos muitas perguntas no webinar da Lívia Peixoto em relação à utilização do cupom de desconto que nós oferecemos aqui, e depois até estendemos a utilização do cupom, porque muitas pessoas disseram que não tinham conseguido comprar até a meia-noite no dia do webinar, né? Então eu vou até pedir para o pessoal da produção aqui projetar para a gente ali, compartilhar a tela, mostrando como que a gente aplica esse cupom que nós estamos colocando aqui para vocês do curso de CPC. Nós já colocamos inclusive o código aqui, que é o webinar 0806. Então, se você quiser adquirir o curso de atualização do CPC 2015, onde o professor René Hellman também participa, junto com Luiz Vamber, Karina Magatão, Guilherme Correia e mais outros 3 ou 4 professores, são 7 professores, se não me engano, você pode fazer o seguinte: você vai ver uma tela aí agora com a projeção do nosso site lá, que é o cursos.adviseplay.com.br. Quando você acessar o curso de atualização do CPC 2015, você vai ver ali aquela informação acima do valor escrito possui cupom promocional. Você vai clicar em cima daquilo ali e vai colocar esse cupom que nós estamos disponibilizando aqui, tudo maiúsculo, com o nome Webinar 0806, e você vai dar um aplicar. Quando você clicar em aplicar, você vai ver que logo em cima vai aparecer o valor com o desconto já, né? Então, de 397 ele vai para 198,50, se eu não me engano. Depois disso, você pode continuar o seu pagamento e o check-out, colocar as informações do cartão, colocar também as informações
de cadastro para que você possa já imediatamente começar a assistir as aulas. Se você quiser ver um pouquinho mais também, né, professor, sobre as aulas aqui, inclusive nas aulas gratuitas, um pouquinho acima ali, abaixo do banner, você consegue ver uma aula do professor Luiz Vamber e também tem uma aula do professor René no quarto módulo de recursos, teoria geral dos recursos. Nós liberamos essa aula também para que você possa assistir um pouquinho mais e aumentar o seu conhecimento. Se for do seu interesse, comprar esse curso, então, com 50% de desconto. Esse cupom vai estar válido até domingo à meia-noite, então se você assistir o replay, provavelmente você vai ter condições ainda de comprar esse cupom, mas a partir de segunda-feira, então, esse cupom não está mais válido, tá? Então aproveite, se você quer se atualizar um pouquinho mais no CPC, utilize esse cupom. Bom, vamos para a última pergunta, então, que é a seguinte: se o autor não tiver acesso aos dados do réu, qual providência ele pode solicitar ao juiz? É a Eliana Oliveira, do Rio de Janeiro. Então, Eliana, nessa hipótese de o autor não ter, né, acesso a esses dados, às vezes não tem mesmo, não consegue localizar endereço completo do réu, por exemplo, o que impossibilitaria a sua citação. E aí, se o autor empreendeu todos os meios de que ele dispunha ali para descobrir esses dados e não conseguiu, ele justifica isso na sua petição inicial e requer ao juiz que ele tome providências no sentido de solicitar aos órgãos que possam ter essas informações, que eles enviem. Então, ele pode solicitar aí ao Tribunal Regional Eleitoral, pode solicitar às empresas de saneamento básico, de fornecimento de água, de fornecimento de luz, pode solicitar às empresas de telecomunicação, para que elas informem se elas possuem dados daquela pessoa, com o endereço, por exemplo, para possibilitar, então, que essa pessoa seja localizada. Não sendo possível isso, empreendidas todas essas medidas aí, e não tendo sido possível a localização do réu, aí ele vai ser considerado em lugar incerto ou em lugar não sabido, e aí vai ser possível a sua citação por edital. Mas essas medidas precisam ser tomadas antes de que se possa fazer a citação por edital, sob pena de nulidade da citação. Ótimo. Então, passamos um pouquinho do tempo que nós costumamos geralmente fazer os nossos webinars, né? Passamos aí 6 minutos, a gente sempre programa em torno de 45 minutos, mas eu acredito que o assunto é bom e é um bate-papo bem gostoso aqui que a gente está fazendo, então acredito que vale a pena estender um pouquinho mais. Professor René, eu queria muito agradecer novamente a sua participação, veio de Ponta Grossa para cá para participar do nosso webinar. Já é de casa, como eu disse, né? Mas a gente se sente muito feliz de receber a sua presença aqui com a gente, compartilhando um pouquinho de conhecimento com todo esse público que nós temos aqui, né, no Advise Play e no Advise Brasil também. Fica aqui o agradecimento da equipe e meu particularmente por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Nick, agradeço a audiência, agradeço todo o pessoal aqui de apoio. Sempre uma honra estar aqui, falar sobre processo civil. E eu só gostaria de reforçar o convite para o curso. É um curso que foi pensado com muito carinho mesmo, com temas bastante atuais. E aí nós selecionamos, eu digo nós porque eu sou o coordenador do curso, nós selecionamos aí os melhores processualistas, professores de primeira linha, gente que atua na advocacia, e além disso também atua como professor, quer dizer, está estudando essas mudanças todas que aconteceram no processo civil, e vale a pena você investir nesse curso, né? Vale a pena porque além das videoaulas tem lá um material didático para você poder acompanhar as aulas e se atualizar, e vale muito a pena mesmo. Conto com a presença de vocês lá no curso. Muito bem lembrado, coordenação do curso de atualização do CPC 2015 é do professor René Hellman, e eu acho até interessante a gente comentar que quando nós fizemos o webinar com a Lívia, ela foi bem incisiva em dizer assim, olha, esse curso, eu costumo dizer para os meus alunos que ele foi um curso feito assim minuciosamente, porque a gente não ficou apenas abordando assuntos mais superficiais, nós fomos a fundo no CPC, né? Exatamente. Inclusive eu comentei isso no webinar dela e vou comentar aqui também, eu me lembro quando nós fomos lá gravar o professor Luiz Vamber, ele inclusive estava com o livrinho de CPC aberto e ia argumentando as coisas e pontuando algumas coisas do Código de Processo Civil, né? E realmente está muito legal mesmo o material, nós temos materiais de apoio também, né, para que você possa fazer o download ali. E se você quiser assistir então e comprar, né, a pessoa pode utilizar esse cupom que nós oferecemos aí, porque nós realmente estamos oferecendo esse 50% de desconto apenas para as pessoas que têm participado dos nossos webinars ao vivo. Tá?
Então, pessoal, muito obrigado pela sua participação. Eu queria apenas fazer um lembrete aqui, que no dia 14 de junho, exatamente daqui 2 semanas, ou semana que vem já? É na semana que vem, né? Na semana que vem, no dia 14/6, quinta-feira, às 17 horas, nós vamos estar recebendo aqui o Eric Nibo. E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a advocacia 4.0, então aí as mudanças que a advocacia tem sofrido com a inovação, com a tecnologia e como essa tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento das atividades do advogado na sua carreira jurídica. Então, se você não se inscreveu ainda, nós colocamos o link da inscrição do próximo webinar aqui no chat também. Você também vai receber um link para se inscrever nesse webinar. E também, lembrando que se você já se inscreveu e optou pela opção automática de inscrição dentro do webinar, nos próximos webinars você já está inscrito, então não precisa realizar a inscrição novamente. É só dizer que quer se cadastrar automaticamente e você vai estar nos próximos webinars. Então fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e carinho aqui conosco. E nos vemos então no próximo webinar com o Eric Nibo, na quinta-feira que vem, às 17 horas. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e até a próxima, ficamos por aqui.